A gente vai ver então um trecho de uma conversa entre o Julius e a Rochelle, né, que seria então o pai e a mãe do Chris. Eles vão se cumprimentar, eles vão falar algumas frases juntas, e aí eu vou contextualizar isso então com a matéria que nós vamos estudar hoje. Vamos assistir agora. Hey, baby. Hey, babe, how you doing? Good. You want something to eat? Aren't you supposed to be at work? Oh, well, I have a little time off. Nessa primeira vez nós assistimos com legendas em português, agora nós vamos assistir novamente com legendas em inglês. Hey, baby. Hey, babe, how you doing? Good. You want something to eat? Aren't you supposed to be at work? Oh, well, I have a little time off. Agora que nós vimos, né, nós assistimos com legenda em português e com legenda em inglês, nós vamos entender aqui linha por linha, né, o que eles falaram e o cumprimento que eles usaram então nessas conversas. Vamos lá. Hey baby, foi o que ela disse, né? E aí esse hey baby significa oi querido, oi baby. E aí ele responde, hey baby, how you doing? How you doing é uma forma, um jeito bem informal de perguntar how are you doing? Ok? Então, já uma dica aí. Nesse início, o conceito de formal e informal a gente vai usar muito durante essas aulas, então. O formal é quando você já fala de uma coisa séria, de um ambiente sério, né? Um ambiente de trabalho, por exemplo. E aí, quando eu falo que é uma coisa informal, você fala com pessoas que você já tem mais intimidade, como familiares, né? Alguma coisa assim, ok? Então, foi assim que ele falou. How you doing? Né? Que significa how are you doing? Né? E aí ele quis dizer, oi querida, como vai você? Né? Como você vai? Ok? How are you doing? E ela respondeu, good. Want something to eat? Esse want something to eat, mesma coisa, é uma conversa muito informal, né? E ela quis dizer assim, do you want something to eat? Né? Depois, com calma, a gente vai estudar esse do you want, essa formação aqui, né? Que ela, na verdade, nem usou o do, né? Ela só falou you want something to eat, ok? E aí isso significa, estou bem, né? Good. Quer algo para comer? Você quer alguma coisa para comer? Ok? E aí ele responde, aren't you supposed to be at work? Aren't you supposed to be at work? Você não deveria estar no trabalho? E aí ela responde, oh, I have a little time off. Oh, I have a little time off. Que significa, bem, eu tenho um tempinho de folga, né? Eu tô com um tempinho livre. Esse time off é um jeito de dizer, então, eu tô com um tempinho livre. Na verdade, quem conhece essa série sabe que provavelmente ela deu uma briguinha lá no trabalho e falou que o marido dela tem 2 empregos, né? Ela fala assim com frequência na série. Então, certamente ela falou isso e ela saiu do trabalho. Por isso que ela fala que ela tem a little time off. Ok? Então essa aí foi a primeira parte e agora a gente vai assistir totalmente em inglês e entendendo tudo, porque agora vocês já viram, né, o passo a passo, linha por linha, e vocês vão ver completamente em inglês, entendendo todas as falas agora. Vamos lá. Hey, baby. Hey, babe, how you doing? Good. You want something to eat? Aren't you supposed to be at work? Oh, well, I have a little time off. Muito bem, então vamos assistir mais uma cena, né? Agora o Chris vai se apresentar para Tasha, que é a menina que ele gosta lá durante toda a série, né? Vamos assistir então esses trechos aqui que também eles se apresentam, falam o nome um do outro, ok? Vamos lá. Oh, hi. You must be Chris. Scratch that. Hey, who are you? I'm Tasha. Agora vamos assistir a mesma cena com legendas em inglês. Oh, hi. You must be Chris. Scratch that. Hey, who are you? I'm Tasha. E essa conversa foi assim, hi, you must be Chris. Né? Oi, você deve ser o Chris. E aí ele responde, hey, who are you? Oi, quem é você? Né? Tipo, porque ele vem de um histórico assim de que as meninas não gostam muito dele, né? E de repente essa menina falando com ele, então, hey, quem é você? Tipo, o que aconteceu que você está falando comigo, né? Por quê, né? Atenção, ele não pergunta how are you, ele pergunta who are you? Quem é você? E aí ela responde, I'm Tasha.
eu sou Tasha, né? E foi essa a resposta dela então. Então essa foi a conversa curtinha deles se apresentando, né? Vocês percebem que nessa formação de conversa aqui, não tem aquela coisa de Hi, how are you? Nice to meet you, né? Meu nome é tal. Quer dizer, ele nem falou o próprio nome dele. É isso que eu quero dizer, né? Não tem uma formalidade, né? As pessoas não são robozinhos. Então, no papel é uma coisa, mas na prática acontece isso aí que a gente está vendo, ok? Então vamos ver agora, vamos assistir completamente em inglês, porque agora vocês entendem o que foi falado. Vamos lá. Oh, hi. You must be Chris. Scratch that. Hey, who are you? I'm Tasha. Agora nós vamos ver todos os cumprimentos possíveis, né? De acordo com o que a gente viu na prática, né? Com as séries. Olha, você pode falar hi, pode falar hello e pode falar hey. A gente percebeu que o hey foi mais usado nessas conversas aqui, tá? Quase não usaram o hello, nem o hi. E aí, esses então são os informais, ok? São o jeito informal de falar, né? Porque os formais, em vez de você falar hi, hey and hello, você vai falar good morning, good afternoon, good evening and good night. Né? Essas são as formas mais formais de falar. Good morning é bom dia, good afternoon é boa tarde, good evening é um boa noite chegando, tá? Então existem duas formas de falar boa noite. Quando você chega, você fala good evening. E quando você vai embora, né? Quando você acaba uma aula ou quando você vai dormir, você vai falar good night. Ok? Então essas duas formas de falar boa noite em inglês. Good morning, good afternoon, good evening and good night. São as formas mais formais de falar, então, de se cumprimentar. Aproveitando que estamos falando de cumprimentos, né? A gente já fala de despedidas também. Olha, se você quer se despedir de uma pessoa, você vai falar goodbye, bye or bye-bye. O bye-bye quase não é usado. É usado mais por criança, né? Por bebês e tal. Mas goodbye and bye são as formas, então, de falar tchau. Ok? E quando você quer agradecer uma pessoa, o agradecimento também foi usado nessas conversas que nós vimos aqui. Então, agradecer é assim, ó. Thank you. Thank you very much. Thanks. Ok? Então, formalmente, né, você fala thank you very much. E thanks é mais informal, é mais descontraído, né, com amigos, ok? Lembrando que aqui, nesse início de aula, nós já percebemos que tem aquele som do TH que é diferente do que a gente faz em português, tá? Então, em inglês, existe um som do TH que é como se fosse um S com a língua entre os dentes, ok? Então, você fala um S com a língua entre os dentes, como se fosse o Romário falando, né? Parceiro, né? Então, thank you very much, thanks, ok? Mas não crie isso um obstáculo, né? Isso aqui é tranquilo, né? Uma coisa bem simples de fazer. Então, toda vez que vir um TH, vai ser diferente a pronúncia, vai ser um som que não existe em português. E aí a gente aproveita e fala o seguinte, ó. Tem aqui uma conversa bem mais padrãozinha, digamos assim, ok? Aquelas conversas na prática, na série, né, são de uma forma. E aí as conversas padrão, né, de livro e tal, a gente fala assim, ó. My name is Chris. Nice meeting you. Hey Chris, my name is Tasha. Nice meeting you too. Então, se ele respondesse certinho para ela, ele também falaria o nome dele e falaria prazer em conhecê-la. Então, ó, my name is Chris. Nice meeting you. Meu nome é Chris. Prazer em conhecê-la. Hi Chris. My name is Tasha. Nice meeting you too. Oi Chris. Meu nome é Tasha. Prazer em conhecê-lo também. Seria então a forma informal, né? O jeito aí mais descontraído de falar entre jovens, né? Prazer em conhecê-lo. E agora, o jeito mais formal é parecido, né? Mas tem aí suas particularidades, que é assim, ó. Good morning, Mr. Silva. Nice to meet you. Good morning, Miss Santos. Nice to meet you too. O que significa isso? Bom dia, senhor Silva. Prazer em conhecê-lo. Primeiro assim, em situações formais, você fala good morning em vez de hi. E aí você fala também senhor
né? E quando tem o senhor, o Mr., aí você fala o último nome da pessoa. Bom dia, senhor Silva. Prazer em conhecê-lo. E depois, good morning, Miss Santos. Nice to meet you too. Bom dia, senhora Santos. Prazer em conhecê-la também. São essas duas conversas, então, bem formais, né? No caso, informal em cima e formal embaixo, para dizer, então, como seria de verdade essa conversa aí entre essas pessoas, né? Essa, então, foi a primeira aula do nosso curso, né? Espero que vocês tenham gostado. E aí fica a mensagem, né? No final da aula, eu preciso te dizer o seguinte: a forma mais fácil e prática de você aprender inglês em poucos meses é você inserir, então, o inglês no dia a dia, tanto mudando, né, o sistema do seu celular, ouvindo músicas somente em inglês, ouvindo séries e filmes sempre legendados, né? Aí você já começa, então, com legenda em português, depois legenda em inglês e depois até sem legenda, né? Então a ideia é que você insira esse costume no seu dia a dia e você com certeza vai atingir o seu objetivo em poucos meses, ok? Te aguardo então na próxima aula. Até lá!